Boa tarde, meu nome é Ana Isabelle, eu sou aluna do IFRO Campus Cacoal e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o sistema Cabruca. Vou falar um pouquinho de conceitos, de vantagens e desvantagens, e componentes e manejo, e entre outros. Vamos começar aqui com uma pergunta simples. Você sabe o que é a Cabrunca? O sistema Cabrunca, ele é um tipo de sistema agroflorestal tradicional muito comum na Mata Atlântica, mas que também já foi encontrado na Amazônia. Ele vai consistir no cultivo do cacau, sobre o dossel de árvores nativas, mantendo uma grande parte de vegetação original, né? Diferente dos sistemas convencionais, ela é um sistema que vai manter a floresta, ela não vai ser retirada para o plantio, como uma plantação de café, por exemplo, que seria uma safra de café, porque seria retirada da vegetação toda para a plantação do café, exemplo, tá? A cabrunca ela vai permanecer na floresta e vai ser manejada, o que vai garantir o sombreamento ideal para o cacaueiro, né? A conservação ambiental, manutenção do solo e da água com alta biodiversidade. A cabrunca ela é, portanto, um modelo de produção agrícola junto com a preservação, né? A cabrunca ela vai ser a plantação, no caso do cacau, implantada a plantação dela dentro da floresta, né? Que vai ali aglomerar não, vão acoplar ali aquelas duas ideias da floresta de não ser desmatada com uma cultura que traz hoje benefícios e gira também e faz parte da nossa economia, né? O histórico do sistema Cabruca. Vamos começar falando um pouquinho sobre o termo. O termo cabruca, ele vem da palavra cabrocar. Significa abrir espaços nas florestas para plantar o cacau. Esse sistema ele se consolidou no sul da Bahia no século XIX, entre o século XIX e XX, quando a região ela se tornou um grande produtor, uma região se tornou uma grande produtora de cacau. As cabruncas, e ao longo do tempo, claro, as cabruncas elas preservaram a floresta, enquanto produziam cacau de larga escala. O sistema ele passou a ser diferente, porque tem diferentes níveis de manejo, como desbates, introdução de espécies, como para sombras e diversificação. E hoje é conhecido como um exemplo de produção sustentável, com uma enorme importância cultural, e econômica e ecológica. Os sistemas agroflorestais, eles podem ser classificados pela sua finalidade dentro das SAFs. Vamos ver aqui qual que é a estrutura e o grau de manejo que a cabrunca se encaixa. Ela se encaixa na SAF tradicional, que é voltado à conservação ambiental, com baixa e moderada intervenção, combinada com a floresta nativa e o cultivo comercial. Outros tipos de SAF, como os sistemas comerciais, sombreados e os sistemas sucessionais, eles também servem como uma comparação. Só que a cabrunca, o sistema cabrunca, ela é única, ela é chamada de única por manter a floresta original como parte do sistema produtivo, né? Aí temos também, agora vamos falar um pouquinho sobre os componentes do sistema Cabruca. Vamos falar um pouquinho sobre o componente biológico. O que é esse componente biológico? O cacaueiro, ele é a principal espécie. As árvores nativas seriam essenciais para sombra, chuva de sementes, biodiversidade, ajudar nos nutrientes do solo. Fauna, que é associada às aves, os insetos, os mamíferos, todos que tenham acesso ali ao cacaueiro, àquela plantação, aquele sistema, no caso. Os estudos, eles mostram que as cabrucas, elas mantêm uma elevada diversidade e vai oferecer habitats para inúmeras espécies. Os componentes estruturais: dossel florestal com vários estratos, cacaueiros distribuídos sobre a copa, trilhas, áreas de secagem,
beneficiamento, regeneração natural constante também. E temos também o manejo, que é a desbaste seletiva, podas e renovação de cacaueiro, manejo fitossanitário, controle de pragas como a vassoura de bruxa, uso de frutíferas e leguminosas como espécies auxiliares. E esse manejo ele vai garantir equilíbrio entre uma produção e a conservação, mantendo o microclima ideal para reduzir a necessidade de insumos químicos, né? A gente evitar ali estar usando aqueles insumos químicos prejudicando ali tanto a floresta quanto o nosso meio ambiente. E essa parte tá ok. Benefícios e serviços ecossistêmicos. Ecológicos, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios ecológicos. Conservação da Mata Atlântica, né? A conexão dos corredores ecológicos, reprodução da fauna, proteção do solo, melhora no ciclo da água e o sequestro de carbono. Todos esses fatores estão modificando, querendo ou não, o nosso clima, o nosso temperamento, a nossa floresta. Clima e resiliência, que seria as pesquisas, quando as pesquisas elas mostram pra gente que o nosso clima tá mudando, que tá tendo tempestade, seca. Então, assim, daqui um tempo vamos ter que adotar esses sistemas, como o sistema Cabuca, para ajudar a resistir aí às nossas mudanças climáticas, né? O sistema Cabuca, que é no caso o cacau, a plantação do cacau, ele vai ajudar muito para melhorar essa mudança climática ali naquela região. Para resistir, né? Agrícolas, que são a redução de pragas, melhoria da fertilidade do solo, microclima que favorece a produtividade, ou seja, ela vai manter ali o clima, ela vai manter vai, no caso, reduzir as pragas e doenças, a aparição, né, delas, não vai conseguir inibir 100%, mas vai conseguir reduzir. A melhoria da fertilidade do solo, com certeza, são vários benefícios. Custos de implantação e manutenção. Custos de implantação. Vamos começar falando um pouquinho dos custos de implantação, que são baixos quando o dossel ele já existe, quando você pega ali só para plantar mesmo, mas só para cuidar, só para plantar ali. Aumentam se for preciso restaurar a área ou criar as estruturas de beneficiamento. Os custos de manutenção, que é de poda, limpeza, controle fitossanitário, colheita, secagem. Acabou que ela vai costumar exigir menos insumos químicos que monoculturas, mas demandas, só que na mão de obra a demanda dela vai ser maior, né? Tem que ter mais cuidados, tem que ter mais manejo, tem que ter mais, vão observar mais. Então, assim, é uma escala um pouco maior de mão de obra, né? A gente vai ter que ter mais dedicação ali na mão de obra do que tanto no custo. A viabilidade econômica, que é o cacau de maior qualidade, vai possibilitar de certificações que hoje o pessoal da certificação, que no caso os mercados, as empresas, elas buscam a questão sustentável, a economia e o meio ambiente juntos. Então, assim, tem a possibilidade ali de uma certificação por ter um cacau de qualidade e por ter, assim, um sistema bom e sustentável. O valor agregado vai ser em mercados sustentáveis, ou seja, ele vai ter um valor a mais, né? Esse produto ele vai ter uma valorização a mais no mercado por conter essa questão ambiental, né? E pela qualidade também do cacau. Vantagens e desvantagens desse sistema. As vantagens. Ele vai preservar a floresta, vai reduzir a erosão, vai manter a biodiversidade, vai melhorar o microclima, vai valorizar a propriedade, vai poder gerar um cacau premium, ou seja, um cacau com um patamar de produção a mais, né? Ali com uma qualidade maior. Pode até ser patenteado, né? Desvantagens, porque a gente também não tem só a vantagem. Temos as desvantagens também.
A produtividade média ela vai ser menor em comparação com as monoculturas intensivas. Por quê? Quando é monocultura intensiva, ela vai ser o quê? Dedicada somente para aquela espécie, para aquela plantação, para aquela cultura. Então, assim, a produção total, o desenvolvimento total é para aquela cultura. Então, a gente vai ter uma produtividade talvez maior com as monoculturas, porque é totalmente dedicada àquela cultura, né? O espaço ali, os nutrientes do solo vai ser totalmente dedicado para aquela cultura. É a necessidade de mão de obra constante, que tem que ter a necessidade da mão de obra constante. Por quê? O próximo tópico depende do bom manejo e do sombreamento e o risco de redução natural da luminosidade. Já diz, se você, vamos supor, você vai plantar ali o cacau e esperou ele crescer, mas aí um pedaço da árvore já, vamos supor, tem algumas árvores nativas em volta, ou caiu, ou adoeceu, ou aconteceu qualquer tipo de intervenção natural mesmo, que tem ali meio que prejudicado o desenvolvimento e a produtividade desse cacau. Então, assim, tem que ser muito constante, né? A mão de obra tem que ser. O manejo tem que ser muito constante. Então, assim, é algo que tem que ser um pouco mais avaliado do que a intensiva. Aqui, vamos dar uma resumida, né? Que é a conclusão. O sistema Cabrunca ele vai ser um dos melhores exemplos de como é possível produzir de maneira sustentável. Vai preservar as florestas e, ao mesmo tempo, ele vai garantir uma renda mais sustentável para as famílias rurais que também hoje fazem parte da nossa economia. Uma das dos maiores produtores, das maiores questões que dão uma rotatividade maior para a nossa economia são as famílias rurais. A gente depende muito delas de vez em quando, assim, temos algumas situações que não, mas quando se falam de famílias rurais, são muito importantes. Então, assim, ela vai garantir uma renda sustentável, tanto para o meio ambiente quanto para os produtores, famílias rurais, que também possam ingressar nesse mercado de trabalho e conseguir talvez até alcançar um patamar maior como uma marca de produto patenteada, como um valor mais alto para o produto deles, né? Ele vai combinar com a tradição, a conservação ambiental, o benefício econômico, sendo um modelo de extrema importância para a Mata Atlântica. Como eu havia dito, já encontramos na Amazônia também sistemas como esse, mas o foco ali é a Mata Atlântica. O seu manejo adequado ele vai permitir que o equilíbrio entre a produtividade e a preservação vão reforçar meio que a sua relevância para o futuro da agricultura sustentável. Ou seja, daqui um tempo vão ter que surgir mais sistemas como esse para que a gente possa garantir o nosso ambiente saudável e a nossa economia girando, sem que comprometa nenhuma das partes, já que nosso clima está mudando, nosso tempo seco, nosso tempo chuvoso, tá tudo muito agressivo. A nossa economia não está fácil, nosso sistema de girar também não tá tudo muito caro, tá tudo muito. Então, assim, hoje, quanto mais sistemas assim tivermos, mais vamos ter uma estabilidade, né, entre essas questões sociais e também ambientais. Obrigada por acompanhar a apresentação. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre a Cabrunca. E esse foi o vídeo. Boa tarde, meu nome é Ana Isabelle, eu sou aluna do IFRO Campus Cacoal e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o sistema Cabrunca. Vou falar um pouquinho de conceitos, de vantagens e desvantagens, e componentes e manejo, e entre outros. Vamos começar aqui com uma pergunta simples. Você sabe o que é a Cabrunca? O sistema Cabrunca, ele é um tipo de sistema agroflorestal tradicional muito comum na Mata Atlântica, mas que também já foi encontrado na Amazônia. Ele vai consistir no cultivo do cacau.
sobre o dossel de árvores nativas, mantendo uma grande parte de vegetação original, né? Diferente dos sistemas convencionais, ela é um sistema que vai manter a floresta, ela não vai ser retirada para o plantio, como uma plantação de café, por exemplo, que seria uma safra de café, porque seria retirada da vegetação toda para a plantação do café, exemplo, tá? A cabrunca ela vai permanecer na floresta e vai ser manejada, o que vai garantir o sombreamento ideal para o cacaueiro, né? A conservação ambiental, manutenção do solo e da água com alta biodiversidade. A cabrunca ela é, portanto, um modelo de produção agrícola junto com a preservação, né? A cabrunca ela vai ser a plantação, no caso do
Boa tarde, meu nome é Ana Isabelle, eu sou aluna do IFRO Campus Cacoal, e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o sistema Cabruca. Vou falar um pouquinho de conceitos, de vantagens e desvantagens, e componentes, e manejo, e entre outros. Vamos começar aqui com a pergunta